Segunda-feira é dia do escritório do Tribuna e vamos para o escritório de hoje. Janeiro é o mês das férias e os atrasos, cancelamentos de voos e perdas de bagagem são desafios frequentes no setor aéreo que impactam diretamente a experiência dos passageiros. Todos nós conhecemos alguém ou até nós mesmos já fomos vítimas de algum inconveniente como esse que deixa a gente primeiro chateado e que termina atrapalhando e prejudicando o que a gente espera que seja um momento de alegria e de felicidade, não é? Nesses casos, é essencial conhecer os direitos previstos na lei, como assistência, reembolso e compensações, além de registrar imediatamente ocorrências de extravio. Eu recebo hoje, para a gente poder entender melhor um pouquinho sobre nossos direitos em relação a isso, a esse assunto, o advogado, doutor Eduardo Oliva. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença hoje cedinho. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, meu. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimento sobre esse tema tão importante ao telespectador, né? Como você disse, janeiro, mês de férias, isso tudo aumenta ainda mais. Essa questão de cancelamento, de voos que atrasam, extravio de bagagem, isso acontece de uma forma muito corrente? É corriqueiro que aconteça, mas a companhia aérea, ela deve, quando ocorrer essas situações, estar preparada para assistir o passageiro, né, o consumidor, da melhor forma possível. Qual é o meu direito inicial quando um voo que está marcado para meio-dia, a empresa informa que o voo vai ter um atraso aí de tais horas e que eu vou ter que ficar lá no aeroporto aguardando? O que é que eu tenho direito num momento como esse? Pronto, é muito interessante essa pergunta, porque muitos passageiros, quando estão no aeroporto, alguns muitas vezes ali de primeira viagem, não têm noção dos direitos que ele detém ali, certo? Certo. Logo de início, como você bem citou aí, é importante, na verdade, é obrigação da companhia aérea, a partir do momento que tiver ciência desse atraso de voo, ela comunicar ao passageiro. Então, a cada 30 minutos, ela também deve atualizar como está essa situação de atraso. E aí, a própria Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela dispõe na legislação que, a partir de 1 hora de atraso desse voo, certo, o passageiro ele vai ter direito à alimentação, à comunicação gratuita. Como assim? O passageiro está ali 1 hora de atraso, ele já vai ter direito a telefone, internet e outros meios de comunicação. Se esse atraso ele ultrapassa para 2 horas, o passageiro já vai ter direito à alimentação, certo? E essa alimentação ele pode vir em formato de dinheiro para que ele se alimente no aeroporto, em formato de um voucher ou até mesmo lanches e alimentações fornecidas pela companhia aérea. Mas se, por exemplo, esse atraso chega a 4 horas ou mais, certo, e aí o que acontece? O passageiro ele vai ter direito a hospedagem, se ele for pernoitar no aeroporto, certo, no caso, e aí o transporte ir de volta. E aí você pode me perguntar, mas eu tenho um filho com necessidades especiais, e como é que eu faço? A ANAC diz que os passageiros com necessidades especiais, independentemente de pernoitar ou não, com atrasos a partir de 4 horas, certo, eles já têm direito à hospedagem e também o transporte de ir de volta. A maioria das pessoas nem sabe disso. Não sabe, mas é um direito fundamental, né, para eles ali que estão ali no aeroporto, muitas vezes desassistidos em cidades diversas da sua, e aí é muito necessário que saibam dessas situações. E no caso de cancelamento do voo, essa regra, quais as regras que valem? Porque eu estou, por exemplo, vamos supor, sou daqui de João Pessoa, estou em São Paulo agora. Chego no aeroporto, a informação que meu voo foi cancelado. A minha hospedagem no hotel onde eu estava já acabou, eu já estou com mala no aeroporto para vir embora, o dinheiro no final da viagem já está curto, e aí, fazer o quê? Muito boa pergunta. O que é que acontece? Vale também essa regra aí da hospedagem, certo? A partir do momento que ele tem ciência de que o cancelamento do voo vai durar por determinado período, a companhia aérea ela deve, a partir dali, se responsabilizar por aquele passageiro e todos os gastos advindos disso são responsabilidade dela. Tá vendo aí? E a maioria das pessoas, nessa primeira parte que a gente falou sobre o atraso, a maioria das pessoas ficam amontoadas de gente no aeroporto, sem assistência nenhuma. As pessoas não sabem que tem direito à internet, a usar um telefone, a ter direito a lanche de determinado tempo. Então isso é muito importante. Pois não, doutor? Só um acréscimo aqui para o telespectador e também o consumidor passageiro de voos. Ele deve estar se perguntando, e como é que eu faço caso
tudo isso aí não vem a acontecer, Certo. essa assistência. Que a empresa disser assim, não tem como resolver nada, não. Exato. Embora seja uma obrigação legal dela, no próprio aeroporto existem balcões da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então é importante que o consumidor, o passageiro, ele se dirija até esse balcão, proceda com a devida reclamação para deixar tudo registrado. Porque apesar de ser uma obrigação legal, caso venha a acontecer algum tipo de negativa, ele vai ter ali documentos que demonstram que ele buscou o direito dele e também, como hoje é muito necessário, fazer vídeos, fotos, demonstrando aquela situação que ele está passando. Fiz a viagem São Paulo, João Pessoa, cheguei no aeroporto de João Pessoa, por exemplo, fui lá naquela esteira e cadê minha bagagem? Eu não encontrei minha bagagem, a bagagem foi perdida, extraviou e eu fui procurar na empresa o destino da minha bagagem, onde é que estava, nada. Qual é a minha primeira medida em relação a isso? A que eu vou ter direito se acontecer um fato como esse? Perfeito. A primeira medida que a própria Agência Nacional Civil de Aviação, ela sugere, orienta o passageiro, é que a partir do momento que ele tem ciência disso, ele se dirija primeiramente à companhia aérea, realize uma reclamação no próprio balcão, no próprio guichê ali do aeroporto, diga, minha bagagem sumiu, aconteceu isso, e a partir disso ela assina um documento que a gente chama Registro de Irregularidade de Bagagem, o RIB, certo? A partir do momento disso ela vai estar ali resguardada que a sua bagagem aconteceu alguma coisa, e também é importante, como eu citei anteriormente, que ela procure também o balcão da ANAC para registrar também essa situação. E guardar registros disso, que a bagagem foi extraviada, que a bagagem não se encontra no local, para, posteriormente, requerer o que for de direito. Se não aparecer minha bagagem, eu preciso ser ressarcido de um prejuízo, um dano material e um dano moral também, é isso? Com certeza. A partir do momento que essa bagagem, você avisa, a companhia aérea ela tem, para voos nacionais, até 7 dias úteis para localizar a sua bagagem. Para voos internacionais, 21 dias. E caso essa bagagem não venha a ser achada, ela deve ressarcir tanto a bagagem quanto os itens que ali estavam. E aí é interessante que o passageiro, nem todo mundo tem o hábito de fazer isso, mas que ele registre os itens que constam ali na sua bagagem, itens de valor, né? A própria Agência Nacional de Aviação Civil, ela diz que esse valor para ressarcimento, ele vai até R$9.000. Mas você me pergunta, mas Eduardo, eu estou aqui com um item que ultrapassa R$9.000, vai R$50.000, o que é que eu faço? Antes do embarque, você faz ali um registro de despesas especiais de valor, para registrar que você está aportando um valor um objeto de um valor que supera ali o teto de ressarcimento, para caso seja extraviado, você está ali resguardado. Doutor Eduardo, muito obrigado pela aula hoje aqui, viu? Eu que agradeço. Agora viajar, eu já sei quais são meus direitos, viu? Muito obrigado. Um abraço a todo o pessoal do escritório lá do Mousalas e Azevedo, toda a turma boa, uma equipe, meu amigo, uma equipe nota 10 que tem profissionais renomados, eu conheço de perto e é por isso que eu sempre faço essa referência a eles. Eu vou pro